doutor Leandro? Tudo bem? Ah lá. Amo gato. Você viu a combinação das cores? Tá uma coisa linda a direção de arte deste programa. Pois é, não. Tem acontecido isso. Tem acontecido, Quais né? as chances, né? Não é nem vermelho e bordô, é bordô? É bordô É um com bordô. grená. É um grená. Grená, hein? Vamos, falava grená lá? Grená é da Pernambuco? da época do dente sem frizz. A gente entrega a idade se a gente conhece Grená. Grená, falava grená quando eu era menina. Lembra daquela música? Rosi Grená, tudo em volta. Você sabe o que é Aquarela, grená, né? Eric? Eric não tá entendendo nada. Não. Como você chama essa cor? Vermelho, Bordô. bordô. Então, antigamente era grená. E a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com todos nós e tem a ver com essa época que a gente está vivendo, a época de carnaval e de pré-carnaval, que é o efeito do álcool no cérebro. Porque no corpo a gente já sabe todos os efeitos maléficos, quais os riscos que a gente corre quando a gente excede. Mas no cérebro, os efeitos também são danosos? São danosos eventualmente, né? O álcool é uma droga que a gente chama de psicotrópica, ou seja, ela vai no cérebro, ela age no cérebro. O álcool ele gosta muito dos órgãos que tem muita água. E o cérebro é um órgão hidratado. Então o álcool chega lá e modifica a ação do cérebro. Então é importante ter noção de qual é a ação para a gente ter um certo controle. Por ser uma droga lícita e de uso... Sabe que no Brasil 80% das pessoas faz uso de álcool. Só 20% que não bebe. Né? E agora o alcoolismo, que é uma doença, a dependência ao álcool, é uma doença extremamente frequente no Brasil. Chega a 13%, 14% da população é alcoolista, alcoólatra. Mas não é difícil achar essa justa medida de até onde vai a recreação, até onde vai a doença? Super difícil. Por isso que cada caso é um caso. Tem pessoas que toleram níveis alcoólicos altos sem nenhum malefício. Para esta pessoa, a pessoa pode continuar fazendo uso legalmente, moralmente, pela saúde, não tem problema. Tem até alguns médicos que acreditam e advogam de um efeito até positivo do álcool em doses baixas. Né? Então, em doses baixas, para pessoas sem predisposição genética ao abuso, ele poderia ser até benéfico à saúde. Então, essa pauta de hoje é uma pauta importante, para a gente aprender a ler os sinais do nosso corpo, porque cada um tem um limite. O limite do patológico ele é muito individual. Né? E o que define uma pessoa como alcoólatra? O que define alcoólatra não é dose. O que define alcoólatra é problemas de saúde com relação ao álcool. Se o álcool está dominando a sua vida, você é alcoólatra. Se você tem problemas sociais, no trabalho, educacionais ou de saúde pelo álcool, você é alcoólatra. Antigamente pensava assim, alcoólatra é quem bebe todo santo dia. Exato. Isso caiu por terra. Mesmo pessoas que bebem quantidades muito grandes de álcool, de tempos em tempos, eles também podem ter problema com o álcool. Porque essa dose alta pode levar a doença no fígado, no baço, no estômago, problemas cerebrais a longo prazo. Quando não, o problema do uso agudo. Porque o uso agudo também tem problema. O que é uso agudo? Uso agudo, a pessoa que usa na hora. Na hora que você usa o álcool, você pode passar por problemas naquele momento. Por exemplo, acidentes, atividade sexual de risco, comportamento agressivo. Comportamento agressivo. Então, se você olhar o comportamento, às vezes, de suicídio, homicídio, brigas, pode acontecer com pessoas que não são alcoólatras diários, mas que passam a semana bem, no fim de semana, no feriado, excedem, fora o risco da própria intoxicação em si. Porque o álcool pode levar a perda de reflexos, pode levar a convulsões, pode levar ao coma alcoólico. Não sei quem frequenta baladas e festas open bar, você já não viu pessoas caídas, chão, sem condição de se defender. E cai, né? E às vezes vomita, aspira o vômito, o que dá falta de ar, né? Convulsão. Então o álcool, ele tem um problema de uso crônico ao longo dos anos, mas também tem um problema com risco agudo, com relação ao comportamento e às escolhas que você toma. Doutora, é verdade que o álcool põe pra fora aquilo que tem dentro da gente? Quer dizer, Como a assim, nossa personalidade é muito agressiva, a gente se disfarça e se a gente bebe, a gente fica agressivo. Por que as pessoas ficam agressivas? É porque elas são agressivas e escondem? Essa pergunta do Fefito é muito importante, porque o álcool, na verdade, ele é um sedativo. Então o álcool faz o cérebro funcionar um pouco abaixo. Mas tem uma área do cérebro que é muito sensível ao álcool, que é o lobo frontal. Esse lobo frontal que controla o nosso impulso. Então a gente fica com vergonha, a gente tem uma certa crítica, um certo juízo. O álcool, ele ceda esta região inicialmente, que é uma região que inibe. Por isso que se você inibe o que inibe, você libera exalta, freio. você desinibe, perde o freio. Então as pessoas se sentem excitadas com um pouco de álcool. Um pouco de álcool parece que a pessoa fica mais sociável, mais alegre, mas pode ficar mais impulsiva, mais agressiva, perder a crítica com relação ao próprio limite. Você fala assim, não, eu em sã consciência eu sei a hora de parar. Só que quando eu começo a beber,
Perde. Esta pessoa que bebeu, perdeu o limite. Mais triste também? Pode ficar mais triste. Já fui aquele bêbado que chorou na balada. E depende- Mas passou, Por né, isso que Fefê? você- Nossa, adolescente, gente. 18 anos. Hoje não. Por isso que você falou, quando você diminui a inibição, você faz exacerbar aquilo que está dentro de você. Tem pessoas que se alcoolizam e ficam melancólicos, chorosos. Tem pessoas que ficam animadas, mas muda a personalidade. Tá. Né? Isso é fato. Isso no começo. Se você aumentar a dose, todo mundo vai ter um efeito sedativo, que é fala empastada, reflexo alterado, dificuldade de estabelecer distâncias, até sonolência e desmaio. E sabe que isso é muito importante, porque a pessoa que resiste muito ao álcool, tem gente que fala com orgulho, né? Ah, não, eu resisto ao álcool, isso é pior. É melhor aquela pessoa que tem sintomas do álcool. E que já para, Porque né? é um mecanismo de defesa. Exato. O corpo, ele fica sonolento, com dor de cabeça, com mal-estar, para falar, para, tem alguma substância de fora, exógena, que vai te prejudicar e você precisa parar. Porque o álcool te Quer deixa perguntar mais alguma coisa? confiante, Então, eu tenho uma dúvida, porque favor, a gente, todo mundo agora tá em clima de carnaval, né, clima de festa, e aí eu quero saber, por exemplo, eu gosto de beber um álcoolzinho ali, acolá, tipo, socialmente. Existe um limite do social para o antissocial? Pergunta importantíssima. Como eu te falei, cada caso é um caso. Se o cara tem história familiar de álcool, não tem dose aceitável. Se ele já teve problemas de alcoolismo, não tem dose aceitável. Aí é tolerância zero. Se ele toma remédio, se ele tem Não, problema no não pode, fígado. é. Então, cada caso é um caso. Agora, Remédio. para um adulto saudável, normal, a gente aceita, até uma, duas doses ao dia, até 4 vezes por semana. Isso seria um consumo moderado. Agora, acima da 4ª dose num dia, isso já é inaceitável. Acima da 4ª dose. Agora, depende da pessoa. Mulher é mais sensível. Pessoa que tem muita gordura abdominal é mais sensível. Homens maiores são menos sensíveis ao álcool. Tá. Então, cada corpo é de um jeito. Tem Eu gente tenho que uma dois drinks já pergunta. tá A gente fala em 4 doses, por exemplo, por semana. O que é uma dose? Isso Ah, é importante boa, estabelecer. boa. Porque depende da bebida. Cada bebida tem um teor alcoólico. Uma dose é considerado o quê? Mais ou menos uma lata de cerveja ou 100 ml de vinho, uma taça, 100 ml. É que hoje tem taça de qualquer... Tem até aquela brincadeira. A né? taça Não vou tomar normal. uma taça, É, uma a taça bacia. normal. 100 ml. 100 ml é uma taça de vinho. E se for destilado, aí é 30 ml equivale a uma menos. dose. E no Brasil tem um problema, porque o copo do destilado é de 50 ml. O cara que vai no bar, pede uma pinga, uma cachaça, ele já parte de quase 2 doses, que são 50 ml. Ele extingue qualquer possibilidade. Agora, não é só o tipo de álcool, é a quantidade que você vai beber e o tempo. Se você beber, por exemplo, 2 latinhas em 2 horas, isso é uma coisa. Se você beber 2, 3 latinhas em meia hora, É outro é efeito. outra. O fígado, ele metaboliza mais ou menos uma dose por hora. Se você tiver com o estômago cheio, beber lentamente, saboreando, não fazer muita mistura de substâncias que você está ingerindo, sem dúvida o efeito vai ser menor. Mas para estabelecer a dose, só conhecendo a pessoa. Como a gente fala no programa de televisão para a população brasileira, Isso. não existe dose segura. A dose segura vai ter que depender de qual o seu tamanho, qual o seu histórico médico, O que comeu no o que dia? você comeu no dia, qual o seu histórico familiar. Eu Por tenho uma isso pergunta. que cada caso é um caso. Recentemente, no episódio horroroso de agressão de uma moça que foi brutalmente espancada durante 4 horas por um moço, ele falou que o álibi dele é que ele tomou algumas doses, algumas taças de vinho, dormiu e acordou em surto. Isso é possível? Existe na literatura casos de alguém que toma vinho, acorda em surto, com essa capacidade de espancar alguém durante 4 horas e não sair do surto? Esses surtos paranoicos ou de agressividade, eles são possíveis, mas não são tão frequentes. Então existem pessoas que realmente bebem ou usam outras substâncias. Tem que tomar cuidado, porque se você fizer uso do álcool misturado com outra substância, é um efeito outro, terceiro. Outra substância pode ser um comprimido para dormir? Comprimido, cocaína. remédio, outra droga, como maconha, cocaína e tal. Que é importante dizer que o álcool é uma droga. O álcool é uma droga. legalizada, mas é uma droga. É legalizado e muitas vezes ele é uma codroga, é uma coisa que se associa a uma outra droga. Quem, por exemplo, usa cocaína, crack, quase sempre bebe. Quem usa maconha, bebe. Agora, o álcool, ele muda o efeito da maconha. Ele aumenta o THC. Quando você usa álcool e cocaína, o efeito também vira uma terceira droga. Às vezes é como... Potencializa? Potencializa. Tá. Ou até não potencializa, equilibra, fazendo com que a pessoa use mais dose. Por exemplo, a cocaína estimula, o álcool ceda. Nessa mistura, ele acaba tendo uma overdose por não perceber o efeito estimulante. Olha o risco. Se você olhar os suicídios,
propositais e não propositais de pessoas famosas, você vai ver muito frequente. Sem Tarja dúvida, preta, sem álcool, dúvida. cocaína, crack. Então, cuidado com a mistura de álcool, cuidado com o álcool em si, mas também o álcool não pode virar álibi para tudo. Muito cuidado. Porque tem o cara bebe, bate o carro e fala, eu não tava... Pelo amor de Deus, é o famoso dolo eventual que eles falam às vezes, né? Pô, se você bebe, pega um carro... Você assumiu o risco. Você assumiu um risco. Concordo plenamente. Tem que conhecer o seu corpo e só quem pode interromper o uso é você. Principalmente durante o começo do uso. E não se desespera, homem, né? Que tem esse sempre que dizem, ai, eu dirijo melhor quando tô bêbado. Mentira, tudo mentira. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que vocês esperem um minutinho. Ninguém sai, ninguém sai, ninguém sai. Posso tirar uma dúvida? Não sei se é fake ou se é verdade. Tire. Que a cerveja zero álcool tem um pouco de álcool. Vamos perguntar pro doutor Leandro. Porque, né? Ó, não vai embora, hein, João? Fica aí, fica aí. Fiquei bem? Maravilhoso, maravilhoso. É verdade, doutor Leandro, que a cerveja zero O álcool... João sempre com alegria e boas perguntas, hein, João? Sempre. E o astral? Eu dei minha melhor Ficou entrevista na maravilhoso. vida pra esse cara aí na rádio. uma É vez. mesmo? Maravilhoso, João, João. grande. E a pergunta dele é uma pergunta interessante. O pessoal fala, pô, cerveja zero álcool, né? Cerveja sem álcool. É Sabe zero que álcool. cerveja sem álcool pode conter um pouquinho de álcool, sim. Mas, no gente. processo, na espuma, considera-se no Brasil aceitável até 0,5% de álcool. Uma cerveja com álcool, ela tem em torno de 5% de teor alcoólico. Na sem álcool, ela vai de 0 a 0,5. Então, se parar bem no bafômetro, pouquinho. mas se parar no bafômetro, vai acusar. Geralmente não, a não ser que a pessoa consuma uma quantidade muito intensa e... Agora, tem até alguns sites que colocam por marca as que têm maior variabilidade. Mas é aceitável chamar de sem álcool até 0,5%, que seria realmente uma Quase dose nada. quase desprezível. Mas algumas parece que conseguiram já, por tecnologia, cravar o zero álcool, mas não todas. Então, no Brasil, zero álcool significa pode ter um pouquinho, porque no processo, esse pouquinho ainda é aceitável. Aliás, posso tirar uma dúvida rapidona? Pode. Deixa eu dar um beijo pra Mel e pra Camila que estão assistindo a gente. Mel é só a melhor cantora desse país e a Camila é uma grande top model. Então, beijo pras duas. Mas, ó, doutor, queria saber se tem drogas que o álcool é pior. Quer dizer, o álcool é pior que algumas drogas não legalizadas, por exemplo? Porque às vezes a gente fala de droga legalizada e droga ilegal, mas às vezes a questão tá mais moral ou de indústria do que qualquer outra coisa. Tá te colocando na saia justa perguntando? Não, não, você está correto. E realmente, o álcool, ele causa, ele vitimiza hoje muita gente, ele atrapalha muitas famílias. Pra você ter uma ideia, morre por álcool, diretamente pelo álcool, mais de 2 milhões de pessoas no mundo por ano. Por ano, 2 milhões de pessoas perdem a vida pelo álcool. Nossa. Tirando aquelas que o álcool entra na família e destrói uma família. Então, o álcool é uma droga e tem alguns benefícios por relação à legislação. Pensa assim, álcool versus cigarro. Para pensar numa coisa simples. O cigarro evoluiu com franca restrição. Não pode fumar em qualquer lugar, não pode fazer comercial de cerveja. Todo mundo fala que fumar faz mal. Propaganda restringida. Você compra, vem atrás do cigarro, as doenças que causa, o álcool não. O álcool não tem esse limite. Então é complicado. Eu concordo que tem que se discutir. Por exemplo, festa open bar. Muitas cidades discutem isso. Será que isso é permitido, não é permitido? A pessoa paga e pode beber até entrar em coma, né? Porque está incluso no bilhete. Muitos lugares discutem isso. No Brasil, a gente não consegue nem instituir a proibição da venda para menor de idade, onde a gente sabe que não existe discernimento e um risco muito maior com relação ao álcool. As leis não são tão duras para quem bebe e dirige e causa um acidente. Então isso tem que mudar. Sim. E realmente você tem razão. Por questões históricas, por questões de moralidade, por questões, às vezes, sociais e culturais, algumas drogas menos letais e menos mórbidas, às vezes têm uma lei um pouco mais pesada, né? Então a gente tem que discutir realmente. Ninguém quer uma cidade hiper moralizadora, mas você tem que dar informação e cultura. Claro. Se a população tem cultura e informação, ela consegue ter mais liberdade, ter menos proteção legal. Sem dúvida. Se eu não consigo garantir essa informação, essa cultura, eu vou ter que ter um sistema de leis que realmente controle um pouco mais essa população. Eu acho um pouco absurdo algumas propagandas de álcool. Músicas que exaltam o álcool. Tá triste? Bebe. Tá feliz? Bebe. Conquistou alguém? Bebe. Traiu? Tudo bebe. é motivo. E parece que se fala com orgulho. Existe um romance. As pessoas têm até vergonha de dizer que não bebe, né? Eu não bebo. Fala, puta, você é careta, pega mal. Tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que você precisa ter um certo controle. Temos perguntas do pessoal de casa. A primeira delas foi enviada
pela Lucélia. Quando bebo um pouco de cerveja, me sinto mais agitada e animada, mas depois de certa quantidade, eu fico sonolenta. Afinal, o álcool ajuda a estimular o cérebro ou deixa meio sedado? Pergunta boa, parecida com a pergunta que o Fifito me fez. O álcool em pequenas doses, ele parece que te excita, te deixa mais sociável, te deixa ali mais animadinho. Não sei se a gente tem uma imagem do cérebro para mostrar o cérebro. Olha lá o cérebro. lá. Aqui é o cérebro, a parte da frente é essa parte menorzinha e a parte de trás é essa parte mais larga, onde tem essa estrutura marrom embaixo. O álcool, no começo, ele mexe mais com a parte da frente. Então, ele faz a gente ficar relaxado, esquecer dos problemas, ficar mais sociável. O pessoal gosta, às vezes, dessa fase. Tem gente que não tem essa fase. Tem gente que o álcool começa a entrar no corpo e já dá mal-estar. Essa pessoa já se controla. Mas tem pessoas que gostam dessa fase. Agora, aumentou a dose, volta ali pro cérebro pra gente ver. Aumentou um pouco a dose, ele começa a agir no cerebelo, naquela parte marrom embaixo. Essa parte marrom embaixo é quem faz a coordenação motora. Então a gente não acerta o objeto, a fala fica esquisita, a gente tem um tempo de reação esquisito. Então, ó, você perdeu o lobo frontal, que é a crítica, o impulso. Agora você perdeu o cerebelo, que é a coordenação. Se continuar bebendo, vai acometer a área da memória, essa mais lateral aqui. Pode dar aquela amnésia alcoólica, esquecer o que está fazendo e tal. Se continuar a dose, vai atingir a área que controla a consciência. Você vai ter sonolência e pode entrar em coma. Pode perder reflexo de tosse e de controle de via aérea. Pode ter convulsão e pode ter coma. Existem casos de morte por intoxicação ou falta de ar. Por isso é muito perigoso você perder este limite. O álcool é uma substância que, se você passar da capacidade de metabolizá-la, ela vai chegar pura. Intoxica. Ela vai chegar pura no seu cérebro. O seu cérebro vai diminuindo e pode realmente levar a uma complicação até fatal. Tá. Mais uma pergunta. Iracema, existe algum tipo de tendência genética para o alcoolismo? Existe. Como toda doença neuropsiquiátrica, existe uma tendência genética. Então, se a pessoa é filho de pessoas que têm problemas com álcool, ela tem uma chance maior de ter dependência ao álcool observar, né? Ou a outras substâncias. Às vezes muda a substância, mas o histórico familiar pode se repetir. Parentesco direto, seu pai ou avô? Você tem um tio, um primo? Vale primeiro grau. Então, tio e primo de primeiro grau também vale. Quanto mais pessoas você tem, maior o seu risco. Ao mesmo tempo, às vezes existe um certo mecanismo de proteção. Porque aquela pessoa que viu um familiar alcoólatra, ou alcoolista, como a gente diz atualmente, alcoolista, que bebia demais, ele passa a ter uma certa aversão. Ele tende a não beber na adolescência, mas a gente sabe que quando ele vai envelhecendo e vai tendo os problemas, ele tende a beber mais tarde, 25, 30 anos. Pela força da genética? Pela força da genética. E quando ele começa a beber, é curioso. Não é só a questão mental que se apaixona rapidamente pelo álcool. Existe uma questão do fígado mesmo. Essas pessoas que tendem a consumir mais álcool têm fígados que metabolizam melhor o álcool. Meu Deus. É curioso. O que é melhor? Metabolizar muito ou pouco, né? Quando você metaboliza pouco, o álcool chega e te dá mal-estar. Aí você para, você sofre. Se o seu fígado é bom, entre aspas, e metaboliza muito, você começa a beber mais, não sente nada, fica mais tempo nessa fase de oba-oba, de euforia, você sente essa queda de ansiedade ou de tensão. Eu bebo para dormir, eu bebo quando estou muito tenso. E a pessoa que entra no alcoolismo, ela não percebe. Existe uma negação. Que coisa. A pessoa fala aquela famosa frase, né? Eu bebo há 20 anos, todo dia, e não sou viciado. E para a hora que eu quiser. E para a hora Só que a hora que ela quer nunca chega. Ela nunca quer. Meu Deus. Então, o alcoolismo é um problema que quem percebe às vezes é o outro. A pessoa não percebe e não se toca. É importante ficar atento ao toque. Preciso agradecer, claro, o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br e o Instagram do Dr. Leandro é @neuroleandroteles. Muito simples. Não trouxe o livro pra gente mostrar? Hoje eu não trouxe, deixei mas a gente acha, lugar, a gente acha o livro do Dr. Leandro no Instagram dele também, pela internet, de várias maneiras. No meu Instagram, no meu site, é o Antes Que Eu Me Esqueça, é um livro de memória, e o Cérebro Ansioso, um livro sobre ansiedade. Então, nos mecanismos de busca no meu site, você consegue facilmente esse acesso. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre gostoso bater papo, aula, né? Que Aprendi aula, bastante. não é?